Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Todas as Mulheres do Mundo. Com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidada especial Natália Protásio. Canja mega especial Valéria Barcelos. Realização Rádio Elétrica Corporation. E aí, rádio ouvintes, telespecs, tudo bem? Bem-vindos. Está começando mais um Sarau Elétrico. Hoje o nosso tema é bem amplo, foi um pouco inspirado pela apresentação que o professor Fischer fez para o livro da Natália Protásio, que está aqui entre nós. Oi, Natália, bem-vinda. Tudo bem? Oi, boa noite, todo mundo. Todas, tudo todos. Jóia? Tudo bem. Então, todas as mulheres do mundo. A gente vai contar também com uma canja muito bacana da Valéria Barcelos. O professor está mostrando ali. Dá o teu oi aí, professor. O livro da Natália Protásio. Oi, e aí, tudo bem? Bem-vinda, Natália. Se chama Aqui Dentro, porque aqui dentro é que está o que interessa. Não, mas a capa é bonita também, né? A capa é tri. Bacana. E aí, Diego, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Estamos aí, mais uma semana na mesma, mas habituado já à nossa rotina de terça-noite, né? Agora a gente já conseguiu estabelecer uma espécie de padrão que tinha saída do Ocidente, assim, que em geral o pessoal vem conversar, cumprimentar, e agora está rolando isso de alguma forma parecida no nosso chat aqui, nos comentários aí que acontecem ao longo da transmissão e depois ao longo da canja também. E tem sido muito bacana também, acho que é uma forma para todo mundo de encontro e de acolhimento, assim, que tem sido bem legal. Então, boa noite. Está sendo muito bacana, mas hoje eu me peguei pensando assim, eu estava sorteando o livro que eu sorteio para o pessoal que apoia a Rádio Elétrica, que é uma das recompensas, né? E uma das recompensas também é um par de ingressos mensal para o Sarau quando ele voltar. E aí eu fiquei pensando, porra, um dia ele vai voltar, porque eu não sei quando vai ser isso. Se vai ser depois da vacina, se vai ser depois que o mundo acabar e voltar a existir, se vai ser depois do carnaval, do carnaval de 2000, eu não sei, entendeu? Mas eu não consigo imaginar que a gente nunca mais vai se encontrar na rua, na cidade, mas dá um desesperinho, um leve desespero. Né? É como se a gente estivesse assim dentro de uma piscina, né? E como tu não sabe aonde que é o final dessa piscina, tem uma hora que tu tá cansado de nadar. Mas calma, gente, é uma piscina, não é um oceano. Tem um final. Tem um final. É uma boa imagem. Eu tenho falado para os meus filhos de vez em quando que eu acho que a gente já passou da metade. Assim, mas é um chute. Não, tu já falou isso aqui. Mas não é uma boa imagem essa? Pô, passamos da metade. Já passamos. Agora a gente já conhece, a gente já sabe, né? A gente já passou por isso, agora a gente está voltando. A gente já foi e está voltando. Sei lá. Bom, vamos às leituras, professora. Eu quero primeiro dizer que eu estou de vermelho aqui porque meu time ganhou a primeira partida do Brasileirão, isso é muito importante. Eu defendo a volta do futebol. Meu argumento é o seguinte: futebol sem público é que nem a live do Caetano. Entendeu? Não faz mal para ninguém. Só os caras estão lá jogando e tal, e aí nós estamos em casa vendo o Caetano cantar ou um grande time como o Esporte Clube Internacional jogar. Entendeu? Então, aliás, que live, hein, professor? Que maravilha aquilo. Que lindo. Vou te falar uma coisa, sabe quando me vieram lágrimas, Kátia Suman? Quando, professor? Um índio. Tu sabe que eu fiquei emocionada de ver ele se colocando o tempo todo, tipo assim, a gente não ensaiou o suficiente, não tá, assim, meio que fazendo um pequeno comentário no final, dizendo, não, eu errei aqui, eu errei ali, pá, não foi bem, não entrou. E aí teve uma hora que ele foi falando isso e o filho dele, o Moreno, falou assim, pai, a gente está aqui para comemorar o teu aniversário.
deu uma situada. Eu achei tão bonito aquilo ali me deixou muito emocionado. Achei lindo, assim, porque achei legal ele se expor daquela maneira, entendeu? Ele não ensaiou muito, ele tá assim como nós todos estamos, meio de chinelo, assim, entendeu? Então, pô, botou o chinelo na roda. Um dos filhos estava de meia, né? E um dos filhos estava olhando o celular, aquele que toca o teclado, estava olhando o celular, daqui a pouco ele saiu, esqueceu de voltar para tocar o baixo, aí, né? Aí o Caetano deu uma corneteadinha de leve, enfim, uma coisa bacana, assim, achei bacana. Desculpa aí, professor, falar. Não, só queria dizer isso, é uma defesa do futebol, porque os caras ficam dizendo, voltou, então tem que abrir tudo. Não, futebol tem público, é uma live. Então. Na verdade, assim, professor. Sinceramente, eu sou uma pessoa, eu vejo muito futebol na TV. E, cara, isso dá um alívio, sabe? Tu ter, assim, a marca da semana, sabe? Pô, daqui a 5 dias vai ter um jogo e tal. Não sei como é que vocês são, mas, enfim, para mim fez muito bem. Eu ia comentar que, na verdade, assim, não é a volta do futebol, é a volta dos jogos do Inter. Só que pro Inter jogar tem que ter o adversário e tem que estar situado no campeonato. Então, né? Eu me lembro do Humberto Gessinger falando no Sarau o seguinte, que o ano só começa quando começa o gauchão. Que era a marca de tempo dele, né? Então. Eu vou ler um texto desse livro aqui. Tá. Escrito pela Putz, Não, ela tá aqui, ó, na minha tela. Ela tá aqui, ó. Na minha, tá aqui, ó. Você tá errado pra no todo professor. A Natália faz assim, ó. Tá aqui, ó. Tá em todos os lugares, então, Natália. Eu sou quase Deus. Isso aí. Lá vou eu, tá? O texto se chama Lembranças. Quando crianças, eu e meu irmão íamos todas as férias para Pernambuco. Avós, avô, tias, tios, primos e a bisa. A casa da minha bisavó é, na minha memória infantil, a Toca do Coelho. Aquela sensação de que qualquer coisa podia acontecer. Ela vinha encurvada e sorridente na minha direção e eu amava o jeito que ela me olhava com aqueles olhos aquosos. Não me lembro de abraçá-la, só de ficar olhando ela o tempo todo. Observava ela jogando milho para as galinhas devagar, com nenhuma pressa. Tudo que ela fazia parecia flutuar. O milho que minha avó jogava para as galinhas dela era um ato tão enérgico que quando alcançava o chão fazia uns buracos e subia a fumaça do estrondo. É a memória infantil delirando um pouco, né? Minha avó sempre foi uma mulher de atos e palavras diretos. Quando a minha bisa jogava milho para as galinhas, era tão suave e tão delicado que o milho abraçava o chão numa dança plumática. Ela era delicada até tratando a galinha que acabara de matar. Aquele seria nosso almoço e fazia tudo bem tranquilamente. Depois de depenar, tirar os bofes, limpar as entranhas e cortar, separando coxas, asas, costelas, peito e pés, jogando o que a gente não come para os gatos, lentamente avançava no espaço em direção à despensa da cozinha. Lá, o coração de todas as casas nordestinas de sítio abria um enorme baú de tesouros. Tirava biscoitinhos Maria para eu e meu irmão comer com chá. Ela sempre tinha biscoitos. Não me lembro de comer outra coisa na casa dela, apesar de sempre ter alguma panela de comida no fogão a lenha fervendo. O interessante é que eu não entendia o tempo. Sabia que ela era velhinha porque meu avô era velho e ela era a mãe dele. Então, se meu avô era pai da minha mãe e ela era mãe do meu avô, isso devia ser muito tempo. Mas eu não entendia, porque a cara dela era toda enrugada e mesmo assim eu não tinha medo dela como tinha de outros idosos desconhecidos. Aí eu vou pedir licença para a Natália para cortar um pedaço, só para não ficar muito longo. Aí vai um pouco longe. Aí diz assim, um dia levaram minha bisa para o Rio de Janeiro. Ela tinha umas filhas lá que queriam, por ciúmes ou por saudades, mantê-la por perto um tempo. Ela disse que não queria ficar muito tempo longe do seu cantinho. Você sabe, a gente se apega ao nosso lugar. Se convenceu pensando em só um mês no Rio. Só mais um pouquinho, mãe. A família em Pernambuco já ligava agitados. Quando a mãe volta? Quando é mesmo o voo da avó? O tempo foi correndo e ela deixando cada vez mais claro sua insatisfação com a distância do seu mundo. Mas por que, mãe? Aqui a senhora tem todos os medicamentos no horário certo, a dieta regrada, uma enfermeira em tempo integral. Quero voltar. Vocês estão me matando. Um dia nebuloso da minha infância, eu levantei e minha mãe estava chorando. Todo mundo estava chorando. Era tristeza, já era saudade. Minha bisa estava dentro de um caixão.
Mas ela estava no Rio de Janeiro, por que mandaram ela para cá? Ela queria ser enterrada aqui, alguém falou. Ela queria era ter morrido aqui. Isso é bem diferente, eu pensei. Não me deixaram despedir-me do mundo mágico dela. Vi a casa dela se deteriorar aos poucos com o passar dos anos, e isso foi um imenso trauma. Aquela magia não estava mais lá para evitar que as formigas abrissem buracos nas paredes, para impedir que o mato comesse todos os nutrientes da terra, das flores, e estas murchassem. A magia dela não estava mais lá para proteger minhas lembranças. Seu mundo mágico só existia por sua presença. Ela estava no caixão e a família dividida. Levaram ela para morrer. Levamos ela para passar os últimos dias conosco. Vocês a tiveram por toda a vida. Cada um com sua perda. Todos chorando tristezas de dias que não voltariam jamais. Cada um com sua magia destruída. Algumas pessoas acreditaram em Papai Noel quando eram crianças. Um homenzinho idoso de barba branca que vai lhes trazer presente no Natal. Eu acreditava na minha bisa e seu baú de biscoitos. Muito lindo. Natália Protásio. Essa aqui, ó. É estranho, né? Escutar outra pessoa lendo a gente. Espero ter feito jus aí, né? Desculpa aí. Combinou com a camiseta vermelha. Natália, vai tu então agora. Tá, então eu queria contar só uma historinha rapidinho. Tá. Como é que eu fui parar no curso do professor? Foi muito engraçado, porque eu não sei se vocês sabem, quem está assistindo talvez não sabe, que quando eu cheguei em Porto Alegre eu estava procurando um curso de escrita criativa para fazer, né? Para lembrar como é que escrevia. E aí eu olhei na internet umas coisas e tal, e era tudo no horário que eu estava trabalhando, trabalhava até as 9 da noite, aí ficou bem complicado o horário. Eu falei, deixa pra lá, uma hora que eu mudar de horário, eu arranjo um curso. E aí, numa dessas idas aí pela Cidade Baixa, eu tava voltando para casa trilouca, meu Deus do céu, às 4 horas da manhã, assim, uma galera, umas 7 pessoas, todo mundo muito doido. E daí eu passei na frente do Estúdio Clio. E daí eu lembro que eu passei assim, e aí meu olho bateu, foi e voltou. Aí eu, galera, peraí. Aí tava lá, curso de escrita criativa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Luiz Augusto Fischer, eu falei, bom, eu não sei quem é esse cara, mas das 10 da manhã eu posso dar pra mim. Aí eu, na minha consciência bêbada, amanhã eu não vou lembrar disso daqui, certeza. Fui e fiz uma foto no celular. Aí eu, sei lá quantos dias depois, estava procurando um negócio no celular, eu vi essa foto e eu, olha só, esqueci disso daqui. Deixa eu ir lá ver qual é que é. E aí aí eu fiz o curso, foi mó divertido. Muito Viu doido. Só, uma noitada na Cidade Baixa tem o seu valor. Né? Tem o celular na mão também para fazer a foto na hora, né? Aquela história, adaptando aquela frase, né? Nunca descobri cursos de escrita criativa bebendo leite, né? Bebendo leite a gente não descobre quase nada, né? E tá, então eu vou ler um trecho. Na real, eu separei 2 trechos, tá? Para ler para vocês. As Mulheres de Tijuco-Papo, da Marilene Felinto, que foi um amigo que me deu de presente o livro. E eu comecei a ler umas vezes, porque eu não queria terminar o livro. E aí eu tomei vergonha na cara, terminei. Muito bom, recomendo. Leiam Marilene Felinto. Me disseram que eu vivo em guerra, em pé de guerra. E vivo mesmo. E acrescento que vivo em batalha, em bombardeio, em choque. E só vou conseguir sossegar quando matar um. É que quando eu era pequena, alimentei durante o tempo a ideia de matar meu pai. Não matei. Não o matarei. Mas ficou a vontade essa de matar um. Talvez eu esteja indo me casar, porque esse poder que tenho de matar um me apavora. Só um homem, um filho e uma casinha branca poderão, se não extinguir, pelo menos domar esse poder em mim. E vou até lá falar baixo. Esse é o mesmíssimo poder que me torna capaz de virar uma prostituta, uma homossexual, uma louca, uma bêbada, uma bandida, uma marginal.
E não, eu não sou de aguentar a margem da vida. Na margem, sou fio que quebra. Na margem, só ficam os fortes. Sou fraca, fina e frágil. Mas se eu fosse homem, ou se o permitissem as mulheres, eu iria à guerra. Serei sempre uma voluntária à guerra, até que se mate em mim esse poder meu para qualquer coisa do resto, que não seja uma mulher casada numa casinha branca. E aí a gente dá um pulo, porque esse livro é cíclico, ela vai e volta em todos os assuntos. E lá na página 60 ela fala: quando você morreu, eu não sei se odeio você ou se a vida, ela que ousa ainda me viver enquanto te mata. Foi a vida que te matou? Essa vida que me vive? Eu? Não. Não fui eu quem te matou. Foi a vida quem te matou? Mas matar não, nunca. Mas se é verdade que morreste, então sai de vez de mim, pois essa tua morte é o meu tormento em vida. Sou eu quem morre agora. Deixa-me ir aqui pelos campos ao menos, eu, égua sem cavalo, sem potro. Eu não quero mais ninguém nem o mundo. No dia que você morreu, eu te imagino vivo e acho mesmo que você está me vendo a pensar aqui sobre você, a criar você em imagem de que não morreu. Você morreu, você morreu, você morreu. E isso não se faz com uma pessoa. Morrer. Marilene Felinto. Bom, a Marilene voltou a escrever na Folha, né? Tem escrito, assim, ocasionalmente. Ela é um texto forte, né? Ela tem mesmo essa onda de querer matar alguém, né? Agora, e Diego, o Diego também já quis matar o pai dele, né, Diego, no poema, claro. Num poema, né? Quem nunca, né? E não... Eu já diria o Freud, né? Eu vou... É minha vez, né? Eu vou ler dois poemas aqui de um ciclo chamado Versos à Tchecoslováquia, de uma poeta russa chamada Marina Tsvetaeva, do início do século, basicamente do início do século XX. Ela morreu em 41. A Natália não sabe, mas de vez em quando o Diego atocha umas pronúncias. Eles, não, em polonês é assim, em russo é assim. Ele se faz de entender. Virei esse cara. Enfim, são dois poemas que eu vou ler desse ciclo aqui, em tradução do Augusto de Campos. E aí o ciclo todo tem uma epígrafezinha, assim, que situa mais ou menos no tempo e no espaço, e também dá uma informação importante para o primeiro poema. É um trechinho indicado como Jornais de Março de 1939. E aí a epígrafe diz: os tchecos se aproximavam dos alemães e cuspiam. Então isso aí basicamente o momento, é março de 39 que começa a ocupação nazista da Tchecoslováquia, que vai durar até depois da morte da Marina, vai durar até 44. Então são dois poemas. Tomaram logo e com espaço. Tomaram fontes e montanhas. Tomaram o carvão e o aço, nosso cristal, nossas entranhas. Tomaram trevos e campinas, tomaram o norte e o oeste, tomaram mel, tomaram minas, tomaram o sul e o leste, tomaram Vari e Tátria, tomaram o perto e o distante, tomaram mais que o horizonte, a luta pela pátria. Tomaram balas e espingardas, tomaram cal e gente viva. Porém, enquanto houver saliva, todo o país está em armas. E aí o segundo: lágrimas de ira e amor, olhos molhados quanto, Espanha em sangue, Tchecoslováquia em pranto, Montanha Negra, toda a luz amputada. É tempo, tempo, tempo de devolver a Deus a entrada. Eu me recuso a ser. No asilo da não-gente, me recuso a viver. Com o lobo regente, me recuso a uivar. Com os tubarões do prado, me recuso a nadar, dorso dobrado. Ouvidos, eu desprezo. Meus olhos não têm uso.
Ao teu mundo sem senso, a resposta é recuso. Então essa aqui é a Marina Tsvetaeva. Muito bem. Muito bom. Tá, eu vou ler um trecho de um livro de uma mulher que me deixou muito impressionada. É essa aqui, ó, Rachel Cusk. O nome do livro é Esboço. Eu achei incrível, porque assim, no livro ela vai narrando conversas que ela teve, entendeu? Com um amigo no restaurante. Ela é uma escritora que foi para Atenas dar um curso de escrita. E o que eu acho incrível é o jeito que ela escreve, que ela vai assim mudando do discurso direto para o indireto, sem ficar botando aspas ou qualquer sinal, assim, bom, claro, eu estou lendo a tradução, mas de qualquer maneira eu imagino que a tradução deva ter seguido. Ela faz uma espécie de mágica, porque ela vai indo e vai misturando e a coisa fica fluindo. Então, ela começa a falar o que a pessoa falou, daqui a pouco a pessoa está falando em primeira pessoa, mas aquilo flui, e às vezes ela faz frases enormes, compridas, e é muito difícil fazer frases compridas alternando, assim, o cara está contando, ele disse, mas aí eu pensei, aí ele falou e não sei o quê. É incrível, é incrível. Eu leio, fico pensando a mágica que a mulher consegue, incrível. O trecho que eu vou ler não tem nada a ver com isso exatamente, porque eu escolhi uma cena que eu acho que é bom de ser ouvida aqui no Sarau. Então, assim, não acontece nada de muito importante no livro. O livro é uma sequência de 10 conversas que ela vai tendo nessa estada em Atenas, e basicamente as pessoas ficam se lembrando de coisas, mas ela dá uma profundidade, ela consegue extrair dessas confidências, dessas conversas, uma coisa muito poderosa. E então, assim, ela conheceu um cara quando estava indo para Atenas, estava do lado dele no avião. O cara, mais velho, assim, e eles conversaram, e a conversa era interessante, mas, assim, não tinha nenhuma coisa de apelo erótico, não, pelo menos dela, em relação a ele. Aí ele convidou ela para andar de barco, porque ele tinha um barco, isso, né, ela já estava há alguns dias, eles fizeram um passeio de barco, e aqui eles estão fazendo o segundo passeio de barco, alguns dias depois, um calor, e aí ela fica observando ele, ela descreve ele meio peludo, meio gordo, assim, meio... Né, ela vai descrevendo, mas assim... sempre com uma delicadeza, apesar de ressaltar alguns pontos assim, tipo, o cara tinha um nariz enorme e tal, e barará. E aí, num certo momento está lá o cara dirigindo o barco, ela está sentada, eles estão saindo ali daquela baía, né, se afastando um pouco, é melhor e tal. Aí eu começo a ler. Havia em sua postura uma certa rigidez, um certo constrangimento, como o de um ator prestes a declamar uma fala conhecida demais. Acho boa essa ideia. Eu tenho me perguntado, disse ele, por que sinto tanta atração por você? Ele falou de modo tão eloquente que não pude evitar rir. Isso pareceu espantá-lo e lhe causar uma certa incompreensão, mas mesmo assim ele começou a vir na minha direção, a sair da sombra para o sol, num movimento ao mesmo tempo pesado e inexorável, como uma criatura pré-histórica emergindo da sua caverna. Eu acho engraçado. Porque tem todo um jogo de luz e sombras que eu não li antes, né? Tá. Ele se abaixou, dando a volta meio desajeitado no cooler posado aos meus pés e tentou me abraçar pelo lado, passando um braço em volta dos meus ombros enquanto tentava fazer seu rosto encostar no meu. Pude cheirar seu hálito e sentir suas sobrancelhas peludas e grisalhas roçarem a minha pele.
O grande... Olha o pavor. Calma que piora. O grande bico que era o seu nariz surgiu imenso na periferia do meu campo de visão. E suas mãos, que pareciam garras cobertas por uma pelagem branca, tentaram segurar meus ombros. Por um segundo, senti-me envolvida pelo seu cinza. Bom isso, né? E pela sua secura. Como se a criatura pré-histórica estivesse me abraçando com suas asas iguais a de um morcego. Senti sua boca cheia de escamas errar o alvo e resvalar às cegas para minha bochecha. Durante todo esse tempo, permaneci rigidamente parada, com os olhos fixos à frente, cravados no volante, até ele finalmente recuar de volta para a sombra. A cena é maravilhosa, que aí em seguida ela vai e entra, vai dar um mergulho, aí na volta ela diz, olha, eu prezo muito a amizade, eu não estou pensando em nada disso, mas enfim, Rachel Cusk, Esboço, recomendo muito. Professor, vai lá. Muito boa essa mulher, não li, né? Boa, né? Ah, muito boa. Essa coisa, porque o negócio lá do livro do Ocidente, eu tenho que ficar o tempo todo. Ele disse, ela disse, ele falou, ela falou. E ela faz isso com uma fluidez que eu falei, caramba. E não tem aspas, não tem travessão, não tem dois pontos, não existe. Dois pontos é chinelagem, né? Vamos combinar. Muito bom. Não, não é 2 pontos. Não, tá, tem o seu valor. Mas vai ver não, que é por isso que o cara entrou na friend zone e nem sabia, né? Ela tava muito fluida aí nesse papo com o cara. Não, o cara era meio... Vem cá, qual é a mulher que nunca passou por uma abordagem toda desajeitada dessas? Que o cara vem que parece um morcego branco, peludo, um animal das cavernas. Isso acontece. E os caras são estabanados, e, às vezes... Tá. Tá bom, agora eu vou ler um texto de um outro livro da mesma coleção. Esse aqui era o da Natália, que eu tinha mostrado hoje, agora eu vou ler desta aqui, ó. Da Dalva Maria Soares. E o livro tem um nome também desses, assim, que apela para o teu sentido, para diminuir a febre de sentir. E o legal dela, assim, ela é mineira e é professora, que dá no crédito dela que ela é doutora em antropologia social. Eu até a conheci agora faz pouco tempo virtualmente, né? Figuraça ela. E ela nasceu e mora numa cidade chamada Baldim, B-A-L-D-I-M. E aí ela tem um dos textos desse livro, é muito legal, um humor maravilhoso, se chama Propaganda Enganosa. Já me disseram que eu faço propaganda enganosa sobre Baldim, que aqui não tem nada, mas que por causa das fotos e do que escrevo, meus amigos ficam querendo conhecer a cidade. Ontem recebi a visita de um amigo querido que não via há muito tempo. Ele chegou querendo conhecer os pontos turísticos da cidade. Baldim, entendeu? Fiz com ele o que sempre faço com as minhas visitas. Comecei pela minha casa. Ele viu a hortinha, os pés de quiabo já no final de produção, viu onde eu plantei o milho, a hortelã-pimenta, o manjericão, o pé de boldo, a moita de capim-cidreira. Observou o quintal, os resíduos que meu irmão pendura pela varanda, brincou com o Scooby, conheceu o Casumbá e a Fridinha. Acho que é uma gata essa Frida, se eu não me engano. Né? Ajudou no almoço, comeu a salada de alface com rúcula que comprei na carroça do seu Domingos. A sobremesa foi a bananinha cremosa feita na fábrica de doces daqui. Depois saímos para caminhar pelo Cerrado. Mostrei a rua e a casa onde nasci. Fizemos a volta ao morro. Encontramos jatobás pelo caminho e ele aproveitou para comer um, apesar daquele cheiro horroroso de chulé que a fruta tem. Nunca comi jatobá, não tenho ideia. Ele também conheceu o córrego, onde lavávamos roupas e tomávamos banho na infância, mas que hoje está morto, depois de receber todo o esgoto da cidade. Mostrei a ele os pés de Gabiroba, onde fui na infância e onde hoje levo meus filhos e meus sobrinhos. Mostrei a capelinha de Santo Antônio, onde frequentei as rezas e assisti muitos leilões. Mostrei as ruínas do que foi o clube da cidade. Mostrei o grupo escolar, onde fiz o ensino primário.
Também apresentei algumas personagens da cidade que passavam por nós enquanto tomávamos uma cerveja na praça. Ah, e ele até conheceu uma amiga minha de infância que eu não vi há muitos anos e que encontrei por acaso. Penso que ele gostou, pois ficou de voltar quando o genipapo estiver maduro. Onde é que é? Qual é o estado? Minas. Ah. A cidade chama Baldinha. Maravilhoso isso, né? Propaganda enganosa. Não, eu vou te mostrar a minha cidade. Ó. Aqui eu estudei, ali eu tomava banho quando era criança. Esse aqui é uma goiabeira. Mas essa é a cidade, né? Legal. Não, lembrei do Paulo Mendes Campos, que é daquela coisa, aquela crônica que eu tinha lido no Sarau de Minas, né? Que ele dizia que o mineiro é tão bairrista que mesmo quando não tem nada no município, o munícipe se orgulha do... Ai, olha aqui não tem nada, eita lugarzinho. Mas fala com orgulho. Vai lá, Natália. Então, eu sou assim daquelas leitoras bem tristes, sabe? Porque quando eu leio uma coisa que eu gosto, eu quero profetizar a palavra para o mundo, mesmo que seja uma palavra que eu acabei já de conhecer, mas que todo mundo já deve conhecer, não sei. Daí esse livro aqui não tem o título, mas é o Olho Mais Azul da Toni Morrison. Que uma amiga falou, ai, vai ter a leitura do Leia Mulheres e não sei o quê, vamos ler. Vamos. E aí minha vida acabou, né? Porque eu sou assim, eu leio e depois eu não sei mais como viver. Mas aí eu escolhi esse pedaço, vou explicar por quê. Porque a Toni Morrison, ela fez uma puta de análise, assim, sobre toda a sociedade da época dela. E eu achei muito interessante porque tem coisas aqui que são discussões muito antecipadas. E esse pedaço eu escolhi porque é algo que mostra como algumas pessoas, para compensarem alguma parte da pobreza ou do meio onde elas estão, socialmente falando, elas compensam na moralidade, o quanto isso pode ser pernicioso para uma parcela importante da população. E daí ela está falando como que era a criação das mulheres pardas, que aí ela fala que tem as mulheres brancas, as negras, e nesse meio termo tem as pardas, que são meio que uma maneira limpinha de ser uma negra, entendeu? E aí ela vai falar sobre como elas são criadas, como elas comem, como elas vivem e tal, e aí chega a parte de como elas fazem sexo. E ela tá falando um monte de coisa, e aí ela fala assim, mas os homens, o homem que casa com ela, né, não sabe essas coisas. Várias coisas que ela falou antes, enfim. Assim como não sabe que ela, a mulher parda, lhe dará o corpo com parcialidade. Ele deve penetrá-la subrepticiamente, erguendo-lhe a camisola só até o umbigo. Quando faz amor, deve sustentar o próprio peso nos cotovelos, em princípio para não machucar os seios dela, mas, na verdade, para que ela não tenha que tocá-lo nem senti-lo muito. Enquanto ele se move dentro dela, ela estará pensando por que não puseram as partes necessárias mais íntimas do corpo no lugar mais conveniente. Na axila, por exemplo, ou na palma da mão, um lugar que se pudesse atingir com facilidade, com rapidez e sem precisar tirar a roupa. Ela se enrijece quando sente um dos papelotes no cabelo se soltar como resultado da atividade do amor. Guarda na memória qual é que está se soltando para poder prendê-lo logo assim que ele terminar. Espera que ele não sue. A umidade pode passar para o cabelo dela e que permaneça seca entre as pernas. Odeia o som molhado que elas fazem quando está úmida. Ao sentir que ele está prestes a ser dominado por um espasmo, ela fará movimentos rápidos com os quadris, apertará as unhas contra as costas dele, prenderá a respiração e fingirá que está tendo um orgasmo. Eu repito, e fingirá que está tendo um orgasmo.
Talvez se pergunte pela milésima vez como seria ter aquela sensação enquanto o pênis do marido está dentro dela. Mais próximo disso que ela sentiu, e aí é uma das cenas preferidas que eu tenho desse livro. O mais próximo disso que ela sentiu foi na ocasião em que a toalhinha absorvente se soltou da calcinha higiênica, movendo-se suavemente entre as suas pernas enquanto ela andava. Suavemente, muito suavemente. E então uma sensação leve e nitidamente deliciosa começou a se intensificar entre suas pernas. Como o prazer aumentou, ela teve que parar na rua e apertar as coxas para contê-lo. Deve ser assim, pensa ela, mas nunca acontece enquanto ele está dentro dela. Quando ele retira o membro, ela abaixa a camisola, levanta e vai para o banheiro aliviada. Toni Morrison, O Olho Mais Azul. Muito bom. Isso aí. É isso aí. É uma tradução nova, isso aí, Natália, só uma curiosidade. Essa daqui eu comprei esse nova, ano, né? então deve ser novo, segunda edição, segunda reimpressão, Companhia das Letras. Que legal. A Toni Morrison 2019. ela... A segunda edição, 2019. Do ano passado. Não, eu ia dizer que é uma mulher muito poderosa, né? E agora ela está sendo relida muito fortemente. Eu estava olhando aqui, ela era professora, mas acho que ela é tipo socióloga ou coisa assim, de formação, né? E ela era... eu vejo assim que agora o movimento feminino... Foi formada em letras. Em letras. Uhum. Uma mulher de bom gosto, tá aí. E aí ela ganhou o Nobel em 93. Mas não foi com esse livro, foi com o livro Amada. Maravilha. Certo, vamos lá então, Diego. Desculpa a besteira aí, mas vocês já ouviram falar que tem o orgasmo e tem o argasmo? Já viram isso, não? Não. Quando tu passa muito tempo de máscara e tu tira e respira... Não é uma coisa... É uma coisa assim, né? Não sei quem inventou essa bobagem, mas eu adorei. Chega a ficar sufocado, assim, né? Tem que parar. Tem até que parar na rua. Tem até que parar. Uma vez eu me lembro que teve lembrando o início da nossa conversa, que o professor Fischer falou do Inter, né? Teve um papo de torcida do Inter, assim, pessoas conversando nas redes sociais e ia jogar contra um time em que tinha muita altitude, né? Então sempre tem aquela coisa, os times brasileiros vão jogar na altitude, tem um problema. E aí os caras disseram assim, não, mas eles vão sofrer aqui também a falta de altitude, assim, o excesso de ar. Não, meu filho, não é assim que funciona. Mas é praticamente isso, então desculpem. Eu vou ler aqui um poema, tem que contextualizar um pouco. Eu vou ler um poema de uma poeta colombiana chamada Emília Ayarza, que eu praticamente desconheço e só conheço por conta de uma escritora colombiana que mora aqui em Porto Alegre, a Ángela Quartas, com quem eu tenho o privilégio de conversar e tudo mais. Ela faz doutorado lá na PUC, então ela é minha aluna, a gente tem conversado bastante. E ela está fazendo um trabalho aí de começar a traduzir alguns poemas da escritora, retomar uma escritora que praticamente não entrou aqui no Brasil, né? Que viveu entre 19 e 66, e é super interessante. E aí eu tenho tido essa sorte de conversar e discutir um pouco as traduções que ela tem feito. Então aqui assim, é um poema ainda, uma tradução ainda em processo, né? Que vai então em primeiríssima mão, assim, um poema que eu achei muito, muito bonito, muito forte, um pouco longuinho, mas acho que vocês vão gostar. O título é Imprecação. Em vão a nossa carne erguerá o filho no caule fatal da sua potência. Em vão a solidão se olhará de frente e fará de si uma estátua só, como um homem que descobre a morte entre suas veias. O filho virá, como a relva e os caminhos, sabendo-se primeiro do que a terra, vivendo-se por dentro da sua derme e nu como o dia em que foi engendrado.
Sua justa tentação de asa será nula quando souber que é um insignificante palhaço dos ossos, e então ocultará seus remos de diamante. Ó tempo sem feitio de sonho, ó absurdo porvir de cotovia, ó inútil entranha iluminada, quando no ventre desenhares olheiras à mãe, da tua breve condição de pêndulo, já será recordada tua matéria nos vermes, e as lágrimas terão sido colocadas antes do que os olhos. Teu sangue que circula como a sombra dos caminhantes sob a sandália gasta, iniciará nas tuas cartilagens um cruzeiro de cadáveres, uma série de homens sem povoar, uma viagem de tumbas, uma colmeia de viúvas, enquanto a própria terra empurrará como um larápio as palavras na tua boca. Filho que nasces como lírio em decadência, a morte está colada às tuas artérias, como estarás tu depois ao peito da mãe. Lentamente o ódio cairá sobre a tua adolescência, enquanto o sol, como um punhal, será cravado no peito das árvores. E tu, dentro da tua seiva, conhecerás antes que o pão a rigidez do trigo, antes que o amor, teu coração de areia. Buscarás em vão a chave da rosa, a seta da asa e um povoado profundo, a hora vespertina dos pastores, a palavra não dita na chuva, ou simplesmente um céu diáfano e nu, como uma fêmea azul. Em vão protestarás. Teu nascimento é mais um irmão que cai. Não chegarás a existir na tepidez da pele, porque teu sangue será derramado como uma veia agrária sobre os sulcos abertos de cadáveres. Se nasceres, menino nosso, ressuscitado do caos, os passos do crime perguntarão por teus pés, e uma bandeira da qual o vento fará um retrato te ensinará seu hino fratricida. Para isso tu vens, para brotar da tua mãe como uma baioneta, para barrar-te em teus ombros o local das frutas, a fim de ajustar o rifle à tua estatura. Para isso nasces, para apagar os seios de tua mãe de seu mapa fecundo, para semear a flor inútil no jardim do seu ventre. Já não damos filhos, pequenos filhos, mas monstros de botas e dimensão felina. Ah, nossas entranhas como um mar adentro, agora derrotadas sobre praias de sangue. Ah, nossas peles de agapanto suscetíveis, nossas têmporas na torre do sonho e a abelha inverossímil dos lábios. Quanta semente vã sob o paladar. Quantas paisagens de folhas na estação do vento. Quantos potros de lua no silêncio. Quanto futuro no vai-vem do berço que abrigava um guerreiro como se fosse um menino. Que absurdos seus nomes, Alberto, Jorge, Luiz, Álvaro, Rodrigo, Francisco, que absurdas as vigílias para inventar o leito do mel. Se algum dia farão de vocês o banquete dos vermes e deixarão sua carne amarela e nauseabunda como um charco de onde fogem as estrelas. Não, não damos mais filhos, esses pequenos filhos que nosso leite situa entre os homens. Agora nosso ventre é o primeiro recinto das feras. Agora as criaturas pelas quais nos colocamos ao nível de Deus são um pretérito exército de corujas. Amaldiçoai nossos ventres, Senhor do pão e da água, amaldiçoai-os, amaldiçoai-os, nossos filhos estão entre a morte, como a alma do homem entre sua estátua. Essa é a Emília Ayarza. Bom, Desculpem aí, pesadão, mas... pesadão. Pancadão, pancadão. Muito bonito. É ela que mora aqui em Porto Alegre? Não, é quem tá... A amiga dela mora em Porto ela. Alegre. Tá, eu vou ler mais uma, Rachel. As duas são americanas, né? A outra que eu li, as duas têm 50 e poucos anos, a Rachel Kuski e agora a Rachel Kushner. Esse livro, Mars Club,
ele narra, a primeira cena é a protagonista indo num ônibus para o presídio. E então é toda uma história de vai e vem, uma coisa de presente, passado e tal. Ela é uma stripper, ex-stripper, que, enfim, foi parar na prisão, matou um cara, mas isso não vem ao caso para essa cena que eu vou ler. É também uma linguagem assim, muito magistral, a maneira como ela escreve, além de ter assim, uma profunda humanidade, as personagens serem assim, quase familiares, assim, né? Eu penso que assim, o que nos separa de quem está na cadeia assim, é um fio, na verdade, né? E ela está contando aqui, num determinado momento, que ela teve que se mudar, porque tinha um cara que perseguia ela foi morar em outra cidade. Então, ela conta assim, ó, o apartamento que eu sublocava ficava perto do Echo Park Lake, numa rua curva de casas vitorianas decadentes, um pouco ao norte do centro. O apartamento era de uma garota que eu conhecia de São Francisco, uma stripper que estava no Alasca trabalhando em bares de lá. Tinha muita menina indo para o Alasca para juntar grana, mas elas nunca voltavam com grande coisa. Aí eu dou um pequeno pulo, então ela está nesse apartamento que ela sublocou dessa stripper que está no Alasca. O encanador. A garota que sublocava o apartamento para mim tinha um encanador que ia sempre lá. Ele era da Guatemala e bastante amigável. Amigável demais. Ele tinha vários planos para mim. Você gosta quando o encanador tem um monte de planos para sua vida social? Dava a impressão de que ele e a garota que me sublocava o AP eram bem próximos e que por isso ele esperava ficar meu chapa também. Eu tentava começar uma vida nova e esse encanador ficava me ligando para falar que num sábado ia me levar numa loja de materiais de construção para eu escolher uma pia nova que a proprietária ia pagar para instalar. E eu disse que não me importava, era só comprar uma pia qualquer, eu estou sublocando. Vitor, esse era o nome do encanador. Para mim não faz nenhuma diferença. Mas o Vitor dizia, como se por consideração por mim e pelo que eu realmente queria, sempre que alguém fizer isso, tome cuidado. Não, a gente vai junto. Eu te levo, não tem problema, sério. Para mim era um problema, porque eu não queria passar meu sábado com o Vitor. Ele apareceu no dia que a gente combinou, usando uma camisa estampada brilhante e encharcado de perfume. O perfume era tanto que parecia que ele estava ligado à fonte original, o lugar de onde o perfume jorrava. Deixei Jackson, que é o filho dela, com a família Martinez, e a avó, que Jackson estava começando a chamar de abuela, olhou para o Vitor e sacudiu a cabeça como se estivesse entendendo tudo. Vitor e eu fomos comprar a pia. E as horas que a gente passou fazendo isso foram perdidas para mim, porque eu não queria estar na van dele. Eu não queria estar sujeita à felicidade dele, que parecia se basear em nada, uma fina camada de bom humor estendida sobre o vazio. Queria me livrar do Vitor, para tomar cerveja na minha sacada, enquanto o caminhão de sorvete ecoava o seu sininho irregular e idiota, e Jackson e os meninos da vizinhança faziam fila para pegar diabetes tipo 2. Era bom ser uma estranha em Los Angeles. Era ruim ser uma estranha em Los Angeles, acompanhada de outro estranho com uma camisa berrante. Se tudo era tão bom para esse Vitor, por que ele estava perdendo o sábado, ignorando cegamente as dicas bruscas e hostis de uma mulher que não dava a mínima para ele? Eu me via num beco sem saída, mas não do mesmo tipo do beco do Vitor. Então, é incrível o livro também. Então é isso, professor, vai lá. Eu vou ler um texto de uma outra escritora mulher, eu não vou dizer quem é. Só depois eu digo quem é. Suspense. Virou brincadeira de adivinhação agora. Não, é totalmente barbada.
Meu pai era reconhecido na rua e sempre saudado com muita efusão. Em qualquer situação em que eu tinha que dizer o nome do pai, Fernando Rui Suman, pô, entreguei agora. É o livro da Kátia Suman, maravilhoso. Se o interlocutor fosse homem, haveria boas chances de ele perguntar: o Gago? Tu é filha do Gago? E os comentários de sempre: teu pai jogava um bolão, baita craque, etc. Ainda não falei que o meu pai tinha o apelido de Gago. Reza a lenda familiar que ele ficava nervoso e gaguejava nas entrevistas. Em casa, na vida real, ele definitivamente não era Gago. No ano em que eu nasci, ele parou de jogar. Eu nasci em julho de 57, em Salvador, quando ele era do Vitória da Bahia. Vitória da Bahia. No ano seguinte, ele voltou para Porto Alegre e foi jogar no Cruzeiro, onde ficou por apenas 3 meses, porque o joelho voltou a incomodar. Portanto, eu sou baiana de Araque, que apenas nasci lá. Com menos de um ano já estava em Porto Alegre. De qualquer maneira, sempre gostei de ter esse álibi para me distanciar de toda essa pataquada de gaúcho bravateiro, melhor em tudo e tal. Sempre achei essa conversa uma chatice sem fim. Minha irmã mais velha nasceu em Recife, portanto, viveu por mais tempo no Nordeste, a ponto de trazer alguma referência da identidade de lá. Lembro que nas festas familiares ela era convocada a dançar frevo com uma pequena sombrinha colorida. Eu não tinha nada da Bahia para apresentar e ainda bem que não me pediram para lavar a escadaria do sobrado em que morávamos. Pelo que meu pai falava e pelo que está registrado nos recortes que ele guardava com cuidado em álbuns frequentemente visitados, seu melhor momento como jogador foi em Recife, onde ficou conhecido como o cabecinha de ouro dos gramados pernambucanos. Porque o Fernandão, era assim que a gente se referia a ele em casa, apesar de jogar como zagueiro, se notabilizou por fazer gols cabeceando. Aliás, num dos recortes diz que ele fez um gol e ficou 5 dias no hospital. Aqui ele, ó, tem as fotos comprovando aqui, ó. Foi com tudo. Meteu o chifre na bola e... Minha irmã mais nova, Fernanda, nasceu em Porto Alegre, portanto, com 3 filhas mulheres, o craque Gago ficou sem um guri para ensinar a cabecear. Todos os sábados de manhã, o programa, ansiosamente esperado durante toda a semana, era ir ao Parque da Redenção em bando. Éramos um grupo de 7, 8 gurias para andar de bicicleta, andar de trenzinho, rolar deitada na grama pelo morrinho do Araújo Viana. O chefe da excursão era meu pai e ele nos incentivava a correr, nos ensinava a respirar fundo e soltar o ar pela boca. Ele também liberava guloseimas perto da hora do almoço e, quando estava muito quente, nos deixava entrar com roupa e tudo na fonte que tem perto do auditório Araújo Viana, uma com figuras lindamente esculpidas jorrando água pela boca, numa composição com certo ar sinistro e assustador. Obviamente, minha mãe ficava bem contrariada quando chegávamos em casa com as roupas ensopadas. Vou pular por aqui, né? Mas é muito bom, né, cara? Valeu, professor. Não, banho de chafariz é um clássico, né? Clássico. Grande livro da Kátia Suman, viu? Pô, valeu, professor. Sabe aí o pessoal que está nos vendo agora. Esse é bom. O Evan Speck, aqui tem, o nome do livro é um nome meio assim, como se diz, meio estridente. Kátia Suman e os Diários Secretos da Rádio Ipanema FM. Foi o editor que fez questão de botar esse Kátia Suman enorme aí, mas tá, tudo bem. Esse é bom. Grande livro, grande livro. Esse é bom. Valeu. E a gente está na expectativa e na campanha do livro do Ocidente, não esqueçamos, né? Que a gente tá... E o livro do Ocidente. Eu estou me inspirando aqui na Rachel. Viu? Só... Quando isso foi divulgado pela primeira vez, teve fortíssima repercussão positiva, né? Assim, tem muita gente que não somos só eu e Fischer. Tá bom. Me põe na lista. Aê, Natália, legal. Tá, Natália, é a tua vez, vai lá. Olha, eu não ia ler nada meu, mas aí ficaram me enchendo o saco aqui em casa. Ai, tu tem que ler, não sei o que e tal. Daí eu, então tá. Então eu vou ler o final O pessoal de casa tem razão. do texto que o professor leu uma vez, que começou a ler o Dúvida. Daí, como ele é longuinho e já foi lido uma parte aqui, eu vou continuar de onde eu acho que parou, eu não lembro, tá? E aí eu vou tentar ler rapidinho para não perder muito tempo, tá? O meu livro já apareceu por aí. Vamos repetir o merchan. Isso.
Compra comigo no Instagram. Ninguém se torna imigrante porque quer. Ser imigrante é como morar no corredor. Numa casa cheia de quartos e salas, ninguém mora no corredor porque quer. O problema é que antes de morar no meio da passagem, onde todo mundo se acha mais no direito de estar ali do que você, ninguém te disse que você estaria ali. Afinal, as pessoas normais moram nos quartos. Não sabem que você nunca estará num dos quartos. Não sabem ou não dizem. Afinal, são eles que guardam as portas. Outro problema é que estas portas são de vidro. Você não precisa estar lá dentro para ver como é viver lá. Então, você chega, logo logo te dão um lugar limpo e seco próximo a alguma porta e você para de viver, sonhando com o dia que vai estar lá dentro. O pior mesmo é que quando você chegou, os seus sonhos eram outros, você nem queria aquela vida. Mas com o passar do tempo, de tanto olhar a vida que está lá do outro lado daquela porta de vidro, eles fazem você pensar que aquela era a vida que você tanto tinha sonhado e aspirado. E se você se comportar direitinho e for polida, um dia a porta de vidro vai se abrir e você vai simplesmente começar a viver de verdade. O que pouca gente sabe é que aquela porta não tem trinco, ela não abre. Ninguém deixa de ser imigrante. Você pode se adaptar o quanto for, pode passar o tempo que for, pode aprender tudo para viver como eles. O máximo que você vai conseguir é imitar a vida que eles levam nos quartos, só que no corredor. Desisto de entender tudo que está escrito. Afinal, é só mais um teste de gravidez, que é isso que a personagem está fazendo. Não deve ter segredo nenhum. É só fazer xixi e esperar o resultado. Simples assim. Percebo que estou me segurando há bastante tempo e está ficando insuportável. Solto o papel no chão. Retiro a proteção de plástico com a mão direita, que agora está livre. Inclino meu corpo um pouco para frente, apoiando-me no cotovelo direito. Faço o xixi devagar sobre a tirinha branca do teste, que seguro com minha mão esquerda, enquanto com a minha mão com o peso na perna direita. Confesso que a posição me incomoda um pouco, mas a sensação de urinar devagar é pior. Pronto, agora é só esperar 1 minuto e meio. Esperar. 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 Às vezes tenho a impressão de esquecer que esperar é um verbo. Sendo assim, como todo verbo, esperar pode ser visto como uma ação. Mas isso me confunde. Onde está a ação do verbo esperar? Quanto de atividade cabe no ato de esperar? Tenho a sensação de que esperar é não fazer nada. Quando estou esperando, sinto-me no limbo das palavras que nasceram mortas. O que se deve fazer quando a única coisa a fazer é esperar? Acho que encontrei o verbo mais descarado da história da língua portuguesa. Esperar é irônico, esperar é sarcástico. Quem o pratica sofre a consequência direta da sua própria falta de ação e espera. Já se passaram 20 segundos. Estou contando mentalmente enquanto não desgrudo os olhos do teste pousar sobre a pancada da pia. Estou esperando. Penso em como deve ser horrível esperar 9 meses por algo, quando não consigo esperar nem 1 minuto e meio. Penso na minha mãe falando como tem casos de prematuros na família. Talvez sejamos todos meio ansiosos. Não estou ansiosa, estou esperando. E odeio esperar. Não sei o que fazer. Talvez devesse só sair de casa e nunca mais voltar. Quem sabe eu jogue esse teste no lixo e faça outro depois. Nem deve estar funcionando direito. Tenho certeza que o resultado não pode ser confiável. Como será o controle de qualidade da fabricação deste teste? Melhor deixar isso para lá e comprar outro amanhã, um mais caro, que vá funcionar corretamente. Já se passaram 50 segundos e nada. Suspiro, estou cansada. Tento manter a calma pelos próximos segundos, esfrego os olhos, enfim, consigo piscar, fechar os olhos um pouco e penso em chorar. Não, ainda não. Melhor chorar sabendo o resultado. O resultado. Qual será o resultado? Não posso estar grávida agora. Bem, isso não está nos planos. Bom, talvez esteja, mas não hoje, não assim, não com ele. Não posso também passar por isso tudo sozinha. O que vou fazer? Não quero que minha mãe vire a avó educando o neto. Não dá, eu não posso, não, sem chance.
Sinto uma falta de ar. Tenho a sensação que eu vivi décadas nesse banheiro e agora a reserva de oxigênio começa a se extinguir. Um peso de chumbo no meu peito e um mal-estar. Acho que vou vomitar. Seguro na bancada, continuo sentada no vaso sanitário, tento organizar minha respiração ao mesmo tempo que esvazio os meus pensamentos. 10 que viram 9, 9 menos 1 fica 8, 1 a 1 eles vão me deixando respirar. 5, então 4, 3, 2, 1, o resultado apareceu. 2 tracinhos vermelhos. O que isso significa? Eu realmente devia ter lido as instruções antes de fazer tudo isso. Dúvida. Natália Protásio. Que sou eu. Muito bom. Grande texto, hein? Grande. Vai lá, Diego. Tá. Vou ler 2 poemas aqui de uma poeta do Rio de Janeiro chamada Simone Brantes. Então, nesse livro aqui, que reúne, na verdade, o Quase Todas as Noites e livros anteriores que ela publicou e que ganhou o Jabuti em 2017. Os poemas são relativamente curtos. Primeiro, não tem título e diz assim: parei debaixo de uma amendoeira de folhas recém-nascidas. Era incrível que estivessem ali, tão frágeis e já tão capazes de suportar o tranco do vento e da luz daquela manhã de Copacabana. Fiquei parada olhando pasma para o alto, quando então uma mendiga se ergueu de um banco oculto em alguma sombra, gritando muito revoltada: depois a louca sou eu! Depois eu sou a louca! Esse foi o primeiro. O segundo que eu vou ler o segundo que eu vou ler é bastante, eu já aviso a todas e todos que é bastante polêmico. E o título é Para que fique tudo bem claro entre nós. Tenho cachorros e não gosto tanto de cachorros. Alimento-os, dou banho neles, escovo seus pelos, dou remédios se ficam doentes, levo para passear, faço festa, puxando às vezes de leve a pele dos pescoços, aos quais, às vezes, até me abraço. Porém não gosto tanto de cachorros e tenho profundo desgosto por gente que gosta tanto de cachorros. Se ouço alguém chamando o cachorro de filho, chamo logo os meus cachorros pelo apelido e digo: é hora da gente dar o fora daqui. Essa é a Simone Brantes. Bom. Nada contra. Tudo bem, pode dar nome de gente para cachorro, não tem problema por mim. Pode chamar de filho. Eu acho estranho, mas tudo bem. Oi, eu chamo o polaco de meu filho, meu querido, meu bem, meu isso, meu aquilo. Ele é polaco, não é assim, Luiz Miguel, né? Bom, eu vou voltar. É minha vez, né? Eu vou. Ô, Kátia, tu diz assim, vem cá na mãe, não? Eu digo mamãe, vem. É pior. Assim, vem cá no colinho da mamãe. Às vezes eu falo mames. Só piora, professor. Eu tenho diálogos ridículos, assim, patéticos. Eu falo coisas bizarras, assim. Eu não... É melhor que ninguém saiba, embora já... Eu vou voltar naquela polonesa que eu esqueci como era a pronúncia, a Olga. Precisa de ajuda, Kátia? Preciso. Para pronunciar o nome de autoras polonesas? Claro. Isso. Tokarczuk? Não. Olga Tokarczuk. Tokarczuk. Tem a tônica. Tokarczuk. Tem um charme ali que não é dizer simplesmente Olga, né? Tem que dizer um Olga. É Olga. O O é fechado, Isso agora eu lembrei. Meio aberto e com a língua meio arredondada. Assim, Olga. É complexo. Certamente nenhum polonês entenderia a minha pronúncia, mas tudo bem. Não, mas para nós soa muito bem, assim, fica muito profissional. Muito polonês, isso aí. Olga, eu não sei fazer essa língua entubada. Praticamente um tubo, assim, de surf, né? Tá.
Aquele livro que eu já li algumas vezes aqui, né, da protagonista, uma véia louca que fica falando sozinha e tem muitas teorias. Personagem com a qual me identifico muito, né? Uma véia que anda falando, eu falo, é incrível, e ela fala também, emite, né? Então, a véia que começa, a primeira frase desse livro, eu até vou repetir para quem não pegou esse sarau, eu acho uma das melhores aberturas. Primeira frase do romance. Com a minha idade e nas minhas condições atuais, deveria sempre lavar bem os pés antes de dormir, caso uma ambulância precise vir me buscar à noite. Maravilhoso. Tá. Mas tu vê que não tem assim autocomiseração, é uma observação, entendeu? Que é bom, é prudente. Aqui ela diz assim, tem uma teoria. Uma coisa muito ruim aconteceu. O cerebelo não foi adequadamente conectado ao nosso cérebro. Talvez tenha sido o maior erro da nossa programação. Alguém nos criou equivocadamente. É por isso que nosso modelo precisa ser substituído por outro. Se o cerebelo estivesse conectado com o cérebro, possuiríamos o conhecimento pleno da nossa anatomia, do que acontece dentro do nosso corpo. Ora, diríamos a nós mesmos, baixou o nível de potássio no meu sangue. A terceira vértebra cervical está com algum tipo de tensão. A pressão arterial está baixa, preciso me movimentar. E a maionese de ovos de ontem elevou muito o nível do colesterol. Preciso observar o que vou comer hoje. Temos este corpo, essa bagagem que só causa problemas e, de fato, não sabemos nada sobre ele. Precisamos de diversas ferramentas para nos informar sobre os processos mais simples. Não é ridículo que da última vez que o médico quis verificar o que estava acontecendo com o meu estômago, me mandou fazer uma endoscopia, eu tive que engolir um tubo grosso e foi necessária a ajuda de uma câmera para que o interior de meu estômago se revelasse. A única ferramenta primitiva e grosseira que nos foi dada como consolação é a dor. Os anjos, caso existam, morrem de rir de nós. É nisso que dá ganhar um corpo e não saber nada sobre ele. Tá, então, a Olga esqueci de novo. Tokarczuk, sobre os ossos dos mortos. É isso aí. Eu nunca fiz endoscopia, queria deixar claro aqui. Vocês já fizeram. Eu já fiz, não é legal. Eu já fiz. Não é legal, né? E tem uma outra que é a colonoscopia. Essa é punk, né? Tem que ser de... Não é? Não é, sabe por quê? Anestesia geral. Sedação máxima. Sedação máxima, tu só fica lelé assim, velho. O ruim mesmo é esperar a colonoscopia. Né? Passar um dia expelindo tudo que tu tem ali dentro e comendo nada quase. Sim. Infernal. Bom, enfim. É o que eu sempre digo, né? Esperar é uma merda. Nem verbo é, né? Nem verbo é. Ninguém nem sabe quem criou isso. Ninguém nem sabe para que serve isso. Mas quando eu conheci a Natália, ela estava... Tu tinha recém-chegado ao Brasil, Natália, ou não? Mais ou menos, né? Foi... Tinha uns 6 meses, mais ou menos. 5 meses. Não, eu me lembro que daí eu perguntei uma coisa para a Natália, assim, privadamente, né, antes da aula, e aí depois eu falei alguma coisa, eu digo, não, mas tu estava num país de língua francesa, né? Ela disse, como é que tu sabe? Eu disse, porque tu disse assim, aqui a Porto Alegre. Que coisa horrorosa. O cara, a pessoa que tem vários sotaques, né? Pode usar qualquer um, né? Pois é. Dá para escolher o bar do dia. O bar. Tá, e aí, minha gente, alguém quer fazer uma saideira ou falar alguma coisa? Tem ler, mas eu comecei a ler esse romance aqui, Ao Pó, da Morgana Kretzmann.
Uhum. Bem interessante, hein? Bem interessante. O começo é daqueles que quase dá vontade o cara não ler mais, de tão pesado que é. Porque é uma moça que já foi abusada por um tio e está vendo a sua irmã menor sendo abusada. Eita. Quer dizer, não está vendo isso, mas ela está sabendo e aí ela vai atrás. Enfim, eu não terminei de ler, né? Comecei agora, tinha selecionado até um trechinho, estou gostando muito. Uhum. Beleza. Então, tu quer falar mais alguma coisa, Natália? Eu vou dividir um poeminha bem pequenininho para vocês, Tá. que eu comecei a ler poesia faz pouco tempo, né? Porque eu sempre achei que poesia era um bagulho assim, eu não entendi nada. Então eu deixava para lá. Eu lia, não entendia nada, e aí eu deixava pra lá. E eu acho que depois dos 28 ou 27 anos, sei lá quantos que eu tava, eu falei assim, porra, se eu não começar a entender agora, não vai ter chance, né? Então eu vou ter que insistir de alguma maneira. E aí eu caí nesse livro aqui, que eu não lembro onde foi que eu comprei, mas com certeza eu comprei pela capa, tá? Porque eu sou assim, eu compro o livro pela capa. Da Hilda Ilst, De Amor Tenho Vivido. São 50 poemas que escolheram aí. E eu cometi o erro de começar a ler o poema. Eu sempre lia um antes de dormir, até o dia que eu li esse daqui, que é da página 35. Não consegui dormir depois, e aí eu parei de ler poesia antes de dormir. Não. Costuro o infinito sobre o peito, e, no entanto, sou água fugidia e amarga. E sou crível e antiga como aquilo que vês, pedras, frontões, no todo inamomível, terrena, me adivinho montanha algumas vezes, recente, inumana, inexprimível, costuro o infinito sobre o peito, como aqueles que amam. Da Hilda Ilst. Tudo E é bem. isso aí. Tentem dormir depois de ler Hilda. Então tá, senhoras e senhores, queria então saudar a todos, a Deu o nosso vocês todos. jabazinho aqui, né? Eu jabazinho, professor, vamos lá, dale. Tem uma campanha aberta no Apoia-se, apoia.se/radioelétrica, que é uma Isso campanha, aí. como o nome diz, é uma campanha de apoio à Rádio Elétrica. A Rádio Elétrica é uma poderosa emissora comandada pelo talento e pelo charme da Kátia Sun, uma rádio web muito bacaníssima, e é isso. Então tem lá o cara contribuindo lá com 10 mil reais, 15 mil reais e tal, já está dando uma força. Os ouvintes salvaram a rádio, porque eu ia ter que fechar a rádio, eu não tinha mais como pagar. Que legal. E temos também a campanha do matinaljornalismo.com.br. Estamos com um site maravilhoso agora. Tu já viu, né, Natália? A Natália é contribuidora. Tá uma coisa chique agora. Chique, né? Tá muito chique. De outro patamar agora. É outro patamar. Pode chegar direto no parêntese.com.br. Tá. Entrar pelo Matinal Jornalismo ou pelo Parêntese. E aí lá dentro tem instruções para como frequentar aquele lugar, como assinar, etc. e tal. Certo. Então tá, senhoras e senhores, eu queria agradecer a todos e a gente vai ter agora uma super canja. Para mim foi uma alegria que ela topasse participar, ela que já participou várias vezes do Sarau lá no Ocidente, e que agora a Valéria Barcelos se descobriu também uma pessoa que escreve super bem e tem feito textos maravilhosos. Ela faz a leitura no Instagram, Valéria Barcelos, acho que é Valéria Barcelos Oficial. Eu vou botar aqui, enquanto ela estiver cantando, para a gente ouvir. Então, nós não esquecemos de sublinhar que o livro da Natália, por enquanto o único livro, né, mas haverá outros. Como é que é, Natália? No teu Instagram. Instagram, nataliaprotásio.escritora. Natália com TH, 2 L's, é cheio de chifre o nome. Isso, é uma chatice, mas enfim. E o Protásio com Z. Protásio com Z. Mas tudo bem, a galera vai achar. Então, vamos lá. Se a foto for um cabelão assim, sou eu. Então, é isso. Eu queria, então, te agradecer. Muito obrigada pela participação. Parabéns pelo livro e pelos textos. Fischer Diego, beijos.
Para ti também, Natália. E Obrigada. agora a Valéria Barcelos para fechar com chave de ouro esse sarau. Bye, bye. Boa noite. Valeu. Oi, meus amores! Que saudade que eu estava do sarau elétrico, dessa minha querida amiga Katia Suma e de todas as pessoas maravilhosas que estão passando por aqui hoje, que hoje o time tá babado. Eu sou Valéria Barcelos, sou cantora, atriz, escritora, uma multiartista e tô aqui hoje participando dessa canja com muito carinho, muito amor. Inclusive vou ter um texto meu aqui, lido nesta ocasião, espero que vocês gostem, tá bom? Me convida mais, Kátia, e aproveitem bastante. Fervam aí nas suas casas com segurança, lavem as mãos e quem puder, fique em casa. Um beijo e até a próxima. Se eu pegar uma fruta, comê-la na sua frente, você poderia descrever qual o verdadeiro sabor dessa fruta? Se está doce, se está azeda? Você poderia? Não, você não pode. Você pode sentir o cheiro dela, ver as características fenotípicas, como ela é, a cor, a textura. Imaginar tudo isso, até mesmo sentir o cheiro, bem de pertinho. E a partir daí ter uma noção sua, e só sua, dessa fruta. Ainda que você coma uma fruta da mesma espécie, ou aquilo que chamamos de mesma fruta, ainda assim, claro, será outra e jamais será a mesma. Sendo outra, tu não poderás saber todos os sentires dessa fruta em especial. Porque você não é a pessoa que está degustando isso. Ela não está na sua boca. Parece mesmo quando eu falo e exemplifico situações de transfobia e medo. Mesmo descrevendo em detalhes, tu jamais saberás o que eu descrevo. Tu imaginarás o que eu descrevo. Mas jamais sentirás da mesma forma. Lembrei de quando eu imaginava, criança, que todos éramos iguais. De uma maneira meio etérea e subjetiva, é verdade. Iguais fisicamente, inclusive. Em uma das situações, eu fui tomar banho com a minha mãe. E olhando os genitais dela, eu perguntei: mãe, o que é isso? Ela, na inocência e na rapidez da sua resposta para se livrar logo daquela situação, pensando que eu estava falando dos pelos pubianos dela, disse: quando tu crescer, tu vai ter também. Junta-se a isso a história de uma tia que ia sempre na minha casa e tinha uma verruga no nariz. Essa verruga caía e voltava. Na última cauterização, ela passou na minha casa com o nariz meio ensanguentado e eu fiz uma ligação doida. Ah, vai cair quando eu crescer. Nunca caiu. E essa não queda me fez ser menino perante as pessoas. Menino e, portanto, sofrente a partir daquele momento. Incrível pensar como e quanto o imaginário do sentido das palavras pode e pôde causar. A palavra travesti, por exemplo, ela marginaliza de um ponto e de tal maneira que foi substituída pela palavra trans, que é um termo higiênico, do mesmo sentido, mas sem esse peso da imoralidade. Ser travesti nos traz e nos dá a regularização dos nossos corpos. Nos dá a realização de externalizar quem somos, mas nos coloca num certo lugar. E esse lugar sempre nos desoportuniza, nos tira o direito de ir e vir, por exemplo. Eu falo isso porque eu lembro exatamente do dia 31 de agosto de 2015, numa tarde de domingo ensolarada, em que eu passeava pela Cidade Baixa, um bairro aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu tava muito feliz. Eu tinha feito um show lindo na noite anterior, acordei tarde e fui procurar um lugar para almoçar, às 16 horas. Um senhor negro de aparentemente uns 40 anos, bem vestido, com uma mochila nas costas, camiseta branca, tênis branco, calça jeans, tudo muito limpo, discute comigo. Ele me xinga das mais variadas coisas, do tipo lixo, aberração, coisa nojenta. Teu lugar não é aqui, ele dizia. Eu me aproximei para revidar os xingamentos. No afã da discussão, eu não percebi que ele tinha na mochila uma chave de fenda que tirou delicadamente. Ele me esfaqueou com aquela chave de fenda e ninguém fez absolutamente nada.
Parecia que a culpa por ser esfaqueada era minha. A culpa de estar na rua procurando um lugar para comer era minha. Esse direito de estar na rua não era meu. Afinal, as marginais somos sempre nós, não é mesmo? De tudo que aconteceu e de tudo que aquele homem disse, uma frase não sai da minha cabeça. Teu lugar não é aqui. Sabe que ele tem razão? Meu lugar não era ali mesmo. Meu lugar é falando por mim e por outras iguais a mim. Ouvindo, discutindo e oportunizando falas e ações concretas. Fazer com que as pessoas os conheçam e percam o medo. E que não tenham mais medo por coisas que nem conhecem. Que só imaginam. Que só ouviram falar pela boca dos outros. Temos muito a dizer e muito a fazer. Pare de acreditar em tudo que se fala pela boca de outros. Como os contos de fadas fazem. Aliás, contos de fadas não existem, viu? Aproxime-se. Abrace. Agora não, porque a gente tá na pandemia, não pode, né? Mas abrace. Eu nem preciso dizer pra vocês que não há necessidade de beijar sapos como nos contos de fadas. Aliás, os contos de fadas não existem. E beijar sapo também não é legal. Não somos fadas, somos foda. E nós somos reais. Se você acredita em fadas, vou te dar um conselho. Procure uma ajuda psicológica. Só pra garantir, tá? Você tem medo do que não conhece. E aquilo que erroneamente conhece o faz ter medo e nem sequer se permite nos conhecer. Não queremos invasões cerebrais, ou mudanças de comportamento, mudança das marés, ou talvez mudança até das fases da lua. Não. Queremos ser invisíveis. Queremos ter problemas e reclamar do tempo, do preço alto do pão, da fila longa, do frio, da demora do voo. Ao contrário do lugar comum que vocês tanto reclamam, nós queremos o lugar comum. Queremos estar aqui e ali junto a vocês. Queremos ser o vocês. Termino perguntando como sempre faço. Que essas perguntas ecoem na cabeça de vocês. Quantas pessoas trans vocês conhecem? Quantas você já chamou para ir na sua casa? Quantas você já teve desejo? Já realizou esse desejo e não se envergonhou disso? Quantas você já beijou? Quantas são os seus melhores ou suas melhores amigas? Quantas já passaram as festas de fim de ano na sua casa contigo? Para quantas você já fez uma festa surpresa de aniversário ou ganhou uma festa surpresa? Se a tua resposta foi nenhuma, compare com todas as suas outras relações e se pergunte: você nos conhece porque tem medo? Ou tem medo porque nos conhece?